Iniciando agora, né, mais um Papo de Terça número 53, e hoje eu vou falar sobre caminhos da abstração na arte moderna e como esse conhecimento pode ajudar no processo terapêutico com arte. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, então participe aí com os comentários e perguntas que eu vou responder ao final de cada tópico. Eu vou parar, ler o que tem, né, de pergunta e de comentário e eu vou falar sobre eles. O primeiro ponto que eu queria trazer é quando eu trato desse tema, né, dos caminhos abstratos, né, os caminhos da arte abstrata na arte moderna, é importante a gente perceber, né, como a história da arte até esse momento ela é muito figurativa, né? Então a gente tem uma enorme herança e uma tradição nessa representação figurativa na arte ocidental, né? Então isso é construído ao longo de muitos séculos, né? E talvez essa cultura, né, essa herança nos faça, fortaleça esse impulso, né, que nós temos em buscar figuras, né, formas conhecidas quando a gente está diante de uma imagem abstrata, né, diante de manchas, de formas e cores. Então a gente buscar elementos conhecidos, né, representações figurativas. Então, além de ser uma tendência que a gente tem, né, de estar buscando essa coisa da imagem das nuvens, por exemplo, né, as imagens daquela mancha no chão, né, isso também traz, vem junto com isso toda uma cultura e toda uma tradição da arte figurativa e desse tipo de representação. E também vai colaborar com a construção de uma crítica, né, de uma autocrítica e crítica para os outros, né, considerando o que é arte e o que não é arte, como aquela coisa, aquela imagem mais realista, considerada mais bem feita, né, mais bem acabada. E também tem um outro ponto que entra nessa questão, que é aquela obra que parece ter dado muito trabalho, porque tem muito detalhe. Então, criou-se um olhar, né, ao longo desse tempo todo, de um modo de ver o que é uma boa obra, né, o que é bonito e o que não é. E a arte moderna, ela vai andar na contramão de tudo isso, e muitas vezes algumas obras vão ser tratadas como obras justamente mal acabadas, né? Porque a pincelada aparece, porque o gesto aparece, porque a personalidade do artista está muito presente. Então pintou, mas parece que não pintou direito, não pintou bem. Então tem muito tempo, né, também para as pessoas irem se adaptando a essas novas formas de expressão, né? E isso daí tudo, eu estou falando de 100 anos atrás, né? Então a gente tem 100 anos aí para se adaptar, para se acostumar e para entender essas novas imagens. E na arte moderna também vai vai abrir esse caminho para uma arte não figurativa, para uma arte abstrata. E como tudo na arte moderna, ela não aponta para um único caminho para essa abstração. Ela abre um leque também nas imagens abstratas. E esse momento vai ser muito rico e muito importante para que a gente crie novos modos, né, de olhar para a imagem do nosso cliente. Então, muitas vezes, a gente vai perceber e até mesmo aprender, né, na nossa prática, nas terapias com arte, na arte-terapia. Eu sou arte-terapeuta, então, muitas vezes, eu como cliente e também estudando, né, como aluna, tinha muito essa questão de se fazer um trabalho, por exemplo, com aguada, né? Então, com a tinta líquida, aquele papel encharcado, pingar pigmentos ou pingar pigmentos líquidos diluídos e perceber aquelas cores, né,
se espalhando, né? Se expandindo naquela água, criando manchas. Então tem um trabalho interessantíssimo, né, da gente ficar vendo aquela forma acontecendo, porque tem algo que foi você que fez, mas tem algo que meio que vai acontecendo aleatoriamente pelaquela situação da água, né, a tinta líquida na água, que ela vai se espalhar. Mas a gente normalmente não para nesse ponto, né, de estar percebendo e viajando nessas manchas e nessas cores e nessas formas que estão aparecendo ali. Num dado momento, vem a pergunta, né, o que você está vendo aí? E a pessoa vai procurar uma figura, né? Aqui eu estou vendo uma borboleta, uma casa, um homem com um cachorro, uma árvore e tal. E aí começa a buscar imagens, figuras naquelas manchas, né? E muito provavelmente vai encontrar, porque a gente tem essa capacidade de olhar uma mancha e ir ajustando aquela mancha a algo que a gente quer ver ali, né? E aí muitas vezes também você, a partir do momento que identificou aquela figura naquela imagem que é abstrata, né, ir destacando aquela figura, às vezes com lápis, às vezes continuando a pintar, de modo que daquela mancha e daquela imagem abstrata surja uma imagem, uma figura, uma imagem figurativa. Então a pergunta aqui seria possível e colaboraria, né, no processo terapêutico, olhar para essas manchas e para essas cores e ficar aí? Ficar na abstração, ficar no abstrato? E ao invés de buscar uma figura, né, se perguntar, por exemplo, como se sente diante daquilo, quais são as sensações que aquilo desperta, né? Que cores são aquelas e que tipo de formas aquela água, por exemplo, criou. As formas são ondulantes, as formas são mais retas, as tintas misturaram tanto que perderam a sua vitalidade, as cores estão concentradas em uma determinada área, tem um lugar que está muito empoçado enquanto o outro está seco. Buscar outras situações a serem exploradas sem transformar aquela imagem abstrata em uma imagem figurativa. Então esse é um dos pontos, né? E a pergunta, né? Será que a gente precisa tanto? Será que a gente precisa mesmo buscar essas figuras na imagem abstrata, né? O que será que as cores e as formas por si só têm para nos dizer? O que aquelas cores e as formas sem as figuras trazem para nós, despertam em nós, né? Então essas situações são importantes da gente estar olhando. E na arte moderna a gente tem algumas situações bem interessantes. Na arte moderna, muitas vezes, uma imagem que se propõe figurativa, como por exemplo uma paisagem, né? Então o artista moderno está lá fazendo uma aquarela de uma paisagem, como por exemplo o Paul Klee na sua viagem à Tunísia, né? Então ele faz uma série de aquarelas aqui dessa viagem. Então existe uma paisagem, né? O artista está observando uma cena real, ele está observando algo diante dele, né? E ao trabalhar a sua obra, a sua aquarela, aquela imagem, ele vai se distanciando daquilo que é casa, de todas aquelas situações da representação, e vai buscando áreas de cor, a geometria, e vai se descolando daquele objeto que a princípio era o que estava sendo observado,
para ser representado naquela pintura, né? Então aquela realidade, aquela paisagem, ela é um estímulo, com certeza, mas ela é vista de modo abstrato, né? Ela é sentida de outra forma. Então eu estou olhando aquela paisagem e estou vendo as cores e as formas, e não exatamente os prédios, o morro, o sol, a árvore, etc. Então essas aquarelas, né, do Paul Klee, elas vão trazer um pouco estas situações, né? Então em algumas a gente identifica, né, a casa e tal, mas já tem um trabalho aí que vai simplificando essas formas e vai se afastando de uma expressão realista, né? E isso é bem interessante aqui, por exemplo. E depois ele vai ter esse artista, ele vai transitar, né, entre imagens surrealistas, imagens figurativas, imagens abstratas, né? Aqui, por exemplo, já tem uma pintura que tem como base a geometria, né? Esse trabalho, aquarela e lápis sobre cartão. E muitas imagens a gente vê uma sugestão de uma paisagem, de uma árvore, de um prédio, de uma cena, mas quando você olha a imagem como um todo, a impressão é de uma imagem abstrata. E às vezes ela é totalmente abstrata. Eu não sei por que o meu vídeo está trocando de cor, eu estou ficando amarela. Não sei se vocês estão vendo isso ou se eu estou ficando doidinha aqui, porque cada hora eu olho, me vejo de uma cor diferente. Eu não sei bem o que está acontecendo. Eu vou mudar aqui a luz. Não sei se vocês estão vendo assim também. Bom, então assim, aqui por exemplo, algumas imagens também do Paul Klee, né, já trazendo assim a geometria, né, e é muito interessante, né, esse trabalho com as cores. Aí a questão aqui é qual é o lugar para determinada cor, né? Então ele traz um pouco isso, como se naquela pintura cada cor tivesse o seu lugar certo, né? Então a pesquisa é assim, aonde eu vou colocar esse azul, aonde eu vou colocar esse amarelo, né? E quando trata de uma figura, né, por exemplo, essa figura mistura, né? É uma imagem figurativa, não é uma imagem abstrata, mas ela traz aqui, é como se a área do rosto fosse uma pintura abstrata, né? Então não tem essa... ele não está preocupado com uma pureza, né, de estilo, e passeia com muita desenvoltura e muita competência por todas essas expressões, né? Então a gente pode estar também se lançando nessa experiência de estar observando as coisas e extraindo dela uma abstração, né? Então como seria eu estar diante de uma paisagem, né? Eu estou ali, viajei, estou no meio do campo, tem umas casas, eu estou ali naquela paisagem incrível, eu vou fazer uma pintura. E ao invés de eu pintar o morro, a árvore, a casa e tal, eu vou percebendo as áreas de cor. Aqui é uma mancha verde, aqui é uma coisa mais amarela, vou percebendo a geometria e a minha obra se torna abstrata. E o movimento inverso. Eu faço um trabalho sem estar observando nada, faço um trabalho de manchas aleatórias e depois eu vou buscar nessas manchas aleatórias uma figura, né? Então esses dois movimentos criativos podem ser explorados. E também esse trabalho de manchas e cores, podemos, ao invés de buscar uma figura nela, podemos estar tratando de questões como cor, como forma, como expansão, transparência, transbordamentos, uma série de outras questões que estão naquela imagem e que não precisam torná-la figurativa. Não é uma questão assim de você olhar para uma mancha e não ver aquela figura, né? Às vezes aquela figura salta e ela tá ali para ser revelada mesmo, né? O que eu estou sugerindo aqui
é que a gente tenha essa flexibilidade, essa articulação para não precisar estar nesse lugar. Quando a imagem vem, né, naturalmente, você ganhou aquela imagem de presente, você vai acolher aquela imagem, olhar para ela. Mas isso é diferente de você estar presa naquela necessidade de ter que ver uma imagem ali. Quando, na verdade, a imagem que está ali são as cores, as formas, a transparência, a tensão, o relaxamento, toda essa relação que acontece ali, que é extremamente rica e que não prescinde de uma figura. A gente tem que aprender todos esses aspectos. Então, por isso que eu acho importante o arte-terapeuta e o terapeuta que trabalha com arte explorar todas essas possibilidades, né? Porque elas estão ali diante de nós, elas são reais e às vezes pode ser muito enriquecedor e muito revelador não ter uma figura. A obra de Jacques Collin, não sei quem é, tem muito isso, ela é abstrata e quando você lê o título começa a reconhecer as figuras. Acho que foi uma obra que você falou comigo mais cedo. Às vezes a gente tem uma imagem abstrata que foi feita, às vezes, a partir até de uma cena, né? Mas a imagem se torna abstrata. E aí tem um título, né? E o título, assim, conjunto de jazz. Aí você, depois de ver o título, volta a olhar aquela imagem com aquele conceito. E aí começa a perceber naquela imagem abstrata os músicos, por exemplo. Então, isso também acontece, né? Porque o título da obra, ele também nos dá uma chave e uma pista, né? E muda a nossa maneira de ver a obra, né? Então, a nossa relação direta com a imagem é uma. Quando entra um título ou um discurso a respeito daquela imagem, a imagem muda, né? Diante dos nossos olhos. Aí a gente tem mais uma informação para processar. Jacques Villon é um artista francês, sim. A imagem abstrata é uma imagem, né? Quando eu falo figura, né? Figurativo e abstrato, né? Então, a imagem figurativa, ela está tratando de uma representação de coisas que existem na realidade. Então, a casa, a pessoa, a bicicleta, essas coisas. E também o que não existe, mas que existe no nosso imaginário, o dragão, né? Por exemplo. E a imagem abstrata, ela seria o afastamento desse mundo dos objetos, desse mundo das coisas da realidade. Então, por essa razão também, a gente vai ter artistas que vão falar desse mundo interno, né, dos sentimentos e da espiritualidade, como devendo ser uma expressão abstrata, né? Estela, sim, são narrativas sensoriais também, exatamente, essa nossa percepção, a cor nos afeta. Se uma forma reta nos afeta de um jeito, pontiaguda, redonda, espirais, tudo isso nos afeta de um jeito diferente. Se eu coloco uma imagem toda em cores frias, azuis e verdes e tal, é diferente de eu colocar uma imagem vermelha, laranja, amarela, e é diferente de eu misturar o azul com o amarelo. Né? Vamos lembrar aí, Noite Estrelada de Van Gogh, né? O céu, aquelas espirais azuis e amarelas. A Andrea perguntou lá em cima, acho que foi alguma coisa, fazer um exercício de formas e cores, né? Então, escolhendo uma cor para o fundo e cortando uma forma ou criando uma forma de uma outra cor, né? Trabalhando esse figura e fundo. E não necessariamente figura e fundo é uma forma estar na frente, uma forma estar atrás. Essa figura aí não entra nessa categoria de ser figurativo ou abstrato, né? Essas imagens do Paul Klee, das paisagens, é um pouco isso, né? Deixa eu achar aqui de novo, essa viagem à Tunísia, essas aquarelas. As aquarelas é muito bom para trabalhar isso, né? Então, mais ou menos isso, né? Ele está percebendo a forma, né? É como você olhar, como Cézanne falava, né? Até das naturezas mortas, né? Então a maçã,
o pano, eram formas e cores, eram cilindros, eram esferas, eram cones, né? Eram formas da geometria. Então ele não estava interessado necessariamente na maçã como maçã, né? Mas como uma forma que tem uma cor, que tem uma textura, que tem um volume, né? Então é um pouco assim, você olhar para aquela paisagem, mas se descolar dela, olhar para um copo sem estar pensando nele como um copo, mas como uma forma. Isso, aliás, é um exercício muito interessante da gente sair por aí na vida e olhar para as coisas de um jeito diferente. É muito interessante fazer isso. Bem, então um dos artistas que eu sugiro, né, que vocês deem uma passeada, né, uma pesquisada da arte moderna é justamente o Paul Klee. É um artista também muito importante, um artista moderno da arte abstrata é o Kandinsky. Eu vou pegar aqui uma reprodução do Kandinsky, né? Então essa imagem, Kandinsky era um artista figurativo, ele tinha muitos trabalhos com paisagens, por exemplo, e ele num dado momento da carreira ele vai buscar um outro caminho. Então tem uma imagem que é muito conhecida que se chama a primeira aquarela abstrata, né? Então essa primeira aquarela abstrata é um momento onde ele faz um exercício de desaprender o que ele sabia, né? Então, como é que é isso? Você tem técnica, você estudou muito, artes, desenho, tudo isso, e aí você decide buscar um outro caminho, né? E tentar retornar aquele momento em que você não sabia. Aquele primeiro momento, né? A criança diante de um papel em branco, com um lápis na mão, com uma tinta na mão. Né? Então, como é que é esse gesto, né? Então, esse voltar para esse lugar, né? E é o que ele vai propor, né? Sugerir aqui na primeira aquarela abstrata, né? Então, são essas manchas, tem os rabiscos, né? Então, essa liberdade, né? Esse exercício. E ele vai, essa é de 1910, a primeira aquarela abstrata, e essa composição é de 1911. Né? A gente vê algumas insinuações de paisagem, de um morro, de uma construção, de um arco-íris, mas o trabalho dele vai ficando cada vez mais abstrato e ele vai defender que não precisamos mais, na pintura, estar tratando dos objetos. E tem também uma relação bastante importante com relação à música, né? Então, essa questão sensorial, né? Mas uma experiência sensorial profunda, né? Que vai, na verdade, vai articular todos os outros sentidos e as suas memórias afetivas, né? Então, por exemplo, quando você escuta uma música, a música te emociona, a música te atravessa, a música tem um impacto, né? Ela envolve todo aquele ambiente, né? Então, Kandinsky e outros artistas vão ter esse desejo de que a pintura faça a mesma coisa, né? Tenha o mesmo impacto, a gente seja envolvido do mesmo jeito como acontece com a música. Então, ele inclusive vai fazer um estudo sobre as cores, as formas, e assim, cores mais graves, cores mais agudas, formas mais graves, formas mais agudas, e olhar, né, essa imagem, essa pintura como uma música, como uma grande composição musical, como se pudéssemos ouvir aquela imagem. Então, esse também é um exercício muito legal e muito importante, trazer a música, né? Trazer a música e perceber criar imagens também tratando de questões que são tão conhecidas na música, né? Composição, ritmo, pausa, agudos, graves, né? Então, intervalos, todos esses termos da música estão presentes também na pintura, né? E a arte abstrata vai responder muito bem a tudo isso.
né? Então a gente também tem esse estímulo de estar trabalhando, criar imagens abstratas a partir da música, né? Prestando atenção no ritmo. Vamos pintar esse ritmo, né? Vamos pintar essa música. Então esse também é um caminho que pode ser bem interessante e a gente se manter aí na arte abstrata. Eu não vou saber falar o nome, né? Mas ele tem um compositor contemporâneo dele, então ele tem uma troca. E é muito interessante que algumas capas de livros de música, né? Muitas vezes tem uma obra do Kandinsky na capa, né? Isso é bem interessante. Então, assim, ele foi acolhido pelos músicos também, né? E aí, a gente tem, por exemplo, essa obra do Kandinsky, que vai ser um abstrato mais expressionista, né? E vai estar trazendo muito essa questão do gesto também e do movimento dessas cores e dessas linhas, porque não são só formas, né? Tem linhas, tem riscos, traços e as formas. Alguns vão trazer a geometria, outros vão misturar a geometria com esse gestual. Então, uma coisa completamente livre, que é o que nós podemos aprender com isso, né? E trazer essa expansão e essa liberdade, né? De misturar tudo, né? Desse gesto e também poder ter uma régua, um compasso junto com essa composição, trazer a música e a gente entender que a gente não precisa estar representando figuras e objetos para estar expressando algo extremamente importante, né, e potente, né, sem as figuras. E vamos ter também na arte moderna caminhos diferentes. Então, se eu tenho essa coisa do gesto, das formas, né, do Kandinsky, e também a gente pode pensar aqui no Miró, né, no artista surrealista, né? A gente tem também as colagens abstratas, por exemplo, como essa do Hans Arp, né? A gente vai ter tudo isso, a gente vai ter também, né, um artista como Mondrian, que vai trazer as linhas ortogonais, né? Então trazer a régua, a medida certa, né? As cores primárias e essa organização e essa estrutura nas imagens. Então essa organização, né? Essa forma que parece uma tabela, né? Com essas linhas retas, com régua, as linhas são paralelas e ortogonais, usando o amarelo, o azul, o vermelho, preto, branco e cinza. E ele também vai trazer essa estrutura, né, dessas linhas que parecem segurar as cores, né, como se a gente pensar nos vitrais, né, aqueles ferros, né, pretos que separam o vidro vermelho do vidro verde, do vidro amarelo, né, de certa forma segura essas cores para que elas não briguem diretamente, então tem uma estrutura segurando cada cor no seu lugar, né? Então o Mondrian também tem uma pintura onde cada cor está ocupando o seu pedaço e o seu lugar, né? Então essa organização é também algo que a gente pode pensar como algo muito importante e um tipo de forma e um tipo de trabalho que pode estar auxiliando quando a pessoa está muito desorganizada e precisando de uma organização, de uma estrutura, sabendo colocar cada coisa no seu lugar, né? E buscando nessa composição um equilíbrio, né? Então, mesmo que eu tenha uma grande forma branca e formas pequenas na borda, é uma imagem equilibrada, né? Então ele está buscando nas suas composições um equilíbrio. Uma coisa. Isso dá para trabalhar também, né, na nossa prática, usando aquelas fitas adesivas, né, tipo durex colorido, tiras de papel recortado,
para estar trabalhando aí e descobrindo qual é o ponto certo para cada linha, né? E trabalhar e fazer esse trabalho inspirado na obra de Mondrian com colagem, por exemplo. Estela, para trabalhar esse conteúdo, você mostra o Mondrian como exemplo antes da atividade? E a Sônia, esse papo é terapêutico para mim. Obrigada, Sônia, isso é ótimo ouvir isso de você. Estela, você pode sim mostrar as obras, ou não. O Mondrian, ele é tão marcante que quando você trabalha com as tiras pretas e as cores primárias, muito dificilmente a pessoa não vai ligar a Mondrian. Né? Mondrian tem imagens muito, eu diria até muito populares, porque ele entrou na moda, ele foi embalagem, né, de produtos, de cosméticos, ele é cenário de teatro, né, ele aparece em bolsa, em sapato, assim, o estilo do Mondrian, ele aparece assim, em muitas coisas. Pode-se mostrar a obra, sim. Eu sempre falo que a questão dos artistas e da história da arte como uma referência, ela pode ser apresentada, ela pode ser explícita, mas ela também não precisa ser. Você pode estar propondo uma prática, né, propondo um trabalho, sem estar fazendo referência, sem estar levando as imagens do artista ou a história do artista. Né? A imagem do artista e a história do artista vai entrar aí quando esse conteúdo for colaborar para que aquela pessoa entre em contato com alguma questão ou ajude ela na questão que ela está vivendo ali. Então é uma opção. Quando se trabalha com grupo, né, no trabalho de grupo eu acho até que é um recurso bem interessante, né? Você apresentar o artista, né? Em alguns grupos isso vai ter um resultado bem importante, né? Porque traz também uma questão, dependendo do grupo com o qual você trabalha, às vezes vai recuperando um certo pertencimento ao mundo, né? Então, isso, trazer os artistas, trazer a história da arte, muitas vezes até acontece uma coisa curiosa, que alguns podem até criticar aqui, né, do grupo querer aprender alguma coisa, né? Então, ir para a arte terapia e estar aprendendo história da arte. Mas isso será terapêutico também, vai ser feito de um modo terapêutico quando isso estiver contemplando questões que o grupo apresenta e aquele momento da história da arte estiver colaborando para que aquele grupo e cada um ali se pense, né, e se perceba, né, no mundo. Então, tem que ter um certo cuidado, né, para não ser uma aula, né? Então, o que daquilo vai colaborar para aquele grupo terapêutico, né? Sempre entendendo qual é o objetivo daquele trabalho, né, e daquele grupo. Então, só para fechar, né, queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Hoje foi bem legal, teve bastante participação, teve bastante conversa, isso é muito bom. E a questão dos caminhos da abstração na arte moderna para o nosso trabalho como terapeuta, ele tem uma riqueza enorme, porque mesmo quando a gente fecha a arte moderna em um tópico, como é a arte abstrata, ele mostra um leque de possibilidades, né? De um trabalho mais expressionista, mais gestual, um trabalho mais geométrico, um trabalho com muitas cores, um trabalho com poucas cores, um trabalho com manchas. Então tem tudo isso que a gente pode estar explorando, né? E o ponto aqui que eu queria deixar para vocês refletirem é se há ou não, quando há e quando não há necessidade de se buscar uma figura nas imagens abstratas. Será que pode ser mais importante, mais interessante naquele momento e para o processo do nosso cliente ficar ali nas cores e nas formas e pensar o que aquilo dali está dizendo, né? Sem ter que buscar uma representação ali. Aqui. Beijo para vocês, boa noite.